Olá a todos os colaboradores da Clínica Renal de Roraima. Eu sou a enfermeira Michele e eu vou estar passando para vocês algumas considerações básicas sobre a segurança do paciente, que estão relacionadas com as ações que o Núcleo de Segurança do Paciente da Clínica Renal de Roraima vem implementando ultimamente na unidade de saúde. Então eu queria abordar com vocês algumas coisas bem básicas, né? Iniciar falando que essa segurança do paciente, a instituição de um núcleo de segurança do paciente não é nada inventado, tá? Ele é pautado por uma legislação do Ministério da Saúde, ok? Trata-se de uma política de segurança do paciente para monitorar e prevenir os danos de assistência à saúde com foco no nosso paciente, né? Então, existe hoje uma resolução, que é a resolução número 36, RDC 36, do ano de 2013, que norteia as unidades de saúde a instituírem essa segurança do paciente. Então, ela promove ações, ela dá orientações e direcionamento de como a gente pode melhorar essa segurança do paciente, que é o nosso foco. Qual é o objetivo da Clínica Renal de Roraima? Atendimento aos pacientes. Então, qual é a principal função de toda uma equipe? Trabalhar com qualidade para evitar que o nosso paciente tenha danos relacionados à nossa assistência, tá? Então, por termos uma legislação, torna-se obrigatório em hospitais, clínicas, serviços especializados de diagnóstico, serviços de diálise, que é onde nós nos enquadramos, serviços de endoscopia e unidades básicas de saúde, a criação desse núcleo de segurança do paciente e a instituição de políticas, de estratégias para oferecer um serviço de qualidade pautado em segurança a esse paciente. Conforme essa RDC, ainda não são obrigadas aqueles serviços de longa permanência, como abrigo de idosos, unidades que atuam no tratamento de pacientes com síndrome de alcoolismo ou dependência química. Então, a obrigatoriedade, conforme a RDC, está pautada nessas unidades de saúde que prestam assistência ao paciente. E nós, da Clínica Renal de Roraima, tanto a hemodiálise interna quanto a hemodiálise externa, estamos inseridas nesse nível de atuação. Hoje, nós temos uma portaria de nomeação que foi submetida à Secretaria de Saúde, a parte da Vigilância em Saúde, com as pessoas que fazem parte desse núcleo. Então, nós temos Dr. Fabrício como coordenador, assistente clínico a Tiffany, que é a nossa secretária dos médicos, coordenador administrativo Rodolfo, enfermeiro Michele, farmacêutico Marcos Macário, assistente social Maria de Fátima, técnico de enfermagem Neucivane e o técnico de higienização Felipe Thiago. Essas pessoas são as pessoas que estão intimamente relacionadas com o núcleo de segurança do paciente. São essas pessoas que vão determinar as ações para toda a unidade de saúde e a execução delas, certo? Só que não é só essa equipe que trabalha para que o núcleo de segurança avance. Senão não haveria necessidade de eu passar essa educação continuada para todo mundo, certo? Então vocês que estão verificando esse vídeo também fazem parte desse núcleo, certo? Vocês têm uma opinião muito, como é que eu posso dizer? Vocês têm ideias, vocês têm estratégias, vocês têm conhecimento importante que podem auxiliar todas essas pessoas indicadas aqui na nomeação para melhoria na segurança do paciente, ok? Então, antes de aprofundar, eu queria só falar uma definição bem rápida sobre risco, tá? O que seria um risco? Seria a probabilidade de ocorrer um incidente. Seria a probabilidade de acontecer um evento com aquele paciente. Então, se vocês analisarem a imagem, eu tenho um carro e esse carro ele está sujeito a um tráfego com segurança e a um tráfego sem segurança.
Então, o que vai me nortear esse risco de eu ter um acidente ou não? As condições do carro, se os pneus estão alinhados, se estão novos, a velocidade que esse condutor está dirigindo esse veículo, se está dentro dos limites permitidos ou se está acima. Será se esse condutor é habilitado a dirigir? Será se a carteira dele está vencida? Então, são perguntas que eu preciso fazer para verificar se eu vou estar andando, trafegando com segurança ou sem segurança. Então, a partir do momento em que eu não tenho esses itens dentro dos parâmetros ou padrões, eu estou exposto a um perigo, que seria exposição a um risco não controlado totalmente. Então, se nós formos trazer essa imagem para a nossa unidade de diálise, relacionada ao atendimento que nós oferecemos, vocês conseguem me elencar algum tipo de risco que o meu paciente pode sofrer aqui dentro da unidade? Será se a equipe da higienização esquecendo de colocar a plaquinha de identificação de piso molhado? Não se trata de um perigo para o meu paciente cair na sala branca? Ou lá nas dependências do HGR? Né? Será se eu não higienizando as minhas mãos corretamente, eu vou estar promovendo segurança ou insegurança na transmissão de infecções àquele paciente que está ali dependendo dos meus cuidados? Então, se a gente começar a entender a gestão de riscos, é como essa imagem mostra, né? É como se a gente estivesse no meio da chuva e tivesse ali uma pessoa sempre com o guarda-chuva aberto para evitar que a gente se molhe. Então, essa é a definição da segurança do paciente, é a gente propor metas para identificar os riscos e perigos que o meu paciente está exposto e implementar ferramentas para evitar que esse risco aconteça, que venha a acontecer um incidente ou um evento adverso, como é comumente chamado. Então, baseado nisso, o Ministério da Saúde, através dessa portaria, dessa política nacional, ele institui alguns protocolos, né, que seria o norte para a execução das tarefas dentro da unidade de saúde. Então, hoje, esse Ministério da Saúde, ele preconiza 6 protocolos, que é o protocolo de higienização das mãos, certo? O protocolo de identificação do paciente, protocolo de segurança da cirurgia, protocolo para evitar as lesões por pressão, protocolo para evitar as quedas dentro da unidade de saúde e a segurança de medicações, certo? Então, a identificação correta do paciente, qual é o principal objetivo? Assegurar que o cuidado será prestado a quem realmente se destina. Você sabe hoje como é que isso acontece dentro da clínica renal? Será que a gente tem essa identificação do paciente? Alguém sabe me responder como é que é esse fluxo? Sim ou não? Então, hoje, o nosso protocolo, ele está relacionado com a utilização de crachás, né, de identificação. Esse crachá de identificação, ele tem alguns itens mínimos, né, como a foto do paciente, nome completo, a filiação, o tipo de tratamento, se é hemodiálise crônica, terapia renal substitutiva, se é diálise peritoneal, se é hemodiálise interna, externa, né? Eu tenho o turno e a sessão de diálise desse paciente. Então, quanto mais informações na minha identificação, menores as chances de eu confundir esse paciente com o outro. Mas, se eu não tiver uma equipe engajada em fazer a identificação do paciente acontecer corretamente, eu vou ter problemas. Quantas vezes já não aconteceram problemas na identificação do paciente? Será se já entrou algum paciente sem crachá? Será se o meu técnico já conectou algum paciente sem crachá de identificação? Será se na recepção a equipe que entrega o crachá ao paciente estava ali presente na hora que ele entrou?
né? Então, se a gente começar a levantar os fatores que contribuem, a gente vai ver que nós também somos passíveis de erros, né? Segundo, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, esse hoje é um também dos desafios, que seriam implantar as estratégias para melhorar a comunicação dentro dos serviços de saúde. Então, é citada como um dos fatores mais comuns para a ocorrência de incidentes no cuidado à saúde. Então, eu preciso do envolvimento de toda a unidade, não só de uma equipe multi, que nós sempre centralizamos no médico, no enfermeiro, no assistente social, no farmacêutico, no nutricionista, no psicólogo. Não. A equipe multiprofissional da Clínica Renal de Roraima somos todos nós. Do motorista, ao serviço de higienização, a equipe da CAF, a equipe do HGR, todos, sem exceção, somos parte dessa equipe multiprofissional. Porque, a partir do momento em que eu não comunico algo da externa para aqui, para a clínica renal, por exemplo, eu tenho uma falha nos meus processos. E isso pode prejudicar o atendimento ao meu paciente. Você tem alguma experiência negativa com falhas na comunicação dentro da clínica renal? Vocês já se viram prejudicados por conta de alguma falha na comunicação? Com certeza, né? Será que foi comunicado no setor da CAF que determinado material não serve para a gente utilizar na sala branca? Será se a Rosinha lá no HGR, a Celi, a equipe da externa avisaram que o paciente ia entrar hoje na clínica renal? Será se o Edgar, como enfermeiro, recebeu essa informação? Ou será que a Jordana não passou o protocolo da CME para fazerem as atividades corretamente no setor? Então, a comunicação hoje ela é vista como um dos principais fatores para a intervenção segura no atendimento ao paciente, né? Reusistas principalmente, né? Será que foi avisado ao reusista que o paciente vai entrar amanhã na clínica renal? Deu tempo desse reusista preparar o sistema de diálise para que esse paciente entre com segurança no turno que foi dado para ele se admitir, né? Então, a gente precisa ter ferramentas para notificar essas situações, para a gente melhorar o nosso serviço. Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Cada paciente internado está sujeito a um erro de medicação por dia. Então, isso também é muito comum. Hoje nós temos os farmacêuticos da CAF, relacionado a controle de compras, dispensação de medicamentos. E a gente tem o farmacêutico clínico, que é o Marcos Macário, que está intimamente presente, vamos dizer assim, nas condutas relacionadas a medicações dentro da clínica. Então, olhando essa imagem, você estaria também sujeito a errar? Você conseguiria interpretar essa receita corretamente? Você conseguiria identificar que medicações estão prescritas a esse paciente? Sim ou não? A dose, o horário, o paciente. E voltando aqui para o lado, eu conseguiria, na hora da pressa, da correria, diferenciar um tramal de uma ranitidina, de uma dipirona, que semelhantemente tem coisas em comuns, né? Então, tudo isso está relacionado à segurança. Que estratégias hoje a gente já implementou na unidade de diálise para evitar esses erros relacionados a medicações? Alguém sabe dizer? Assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos. Isso aqui se relaciona principalmente à hemodiálise externa, onde são instalados os dispositivos vasculares, os catéteres de longa ou curta permanência. Então, será se realmente
está sendo implantado corretamente? Será se o passo a passo de um checklist está sendo seguido? O médico está se paramentando direitinho? Será se a bandeja que está chegando para o HGR para instalar esses catéteres está indo corretamente? Né? Será se o médico está usando os EPIs, os residentes, a equipe que está lá com ele está completa, usando todos os equipamentos de proteção individual para assegurar a segurança ao paciente que está ali, pronto para ser instalado um catéter? Né? Higienizar as mãos para evitar infecções. Então, observe a imagem. Lá nos primórdios da história, as pessoas já se preocupavam em lavar as mãos para evitar contaminação ao meu paciente. Então, desde 1840, a lavagem das mãos previne infecções e consequentes óbitos. Não há outra ação mais efetiva para evitar infecções do que a lavagem e a higienização das mãos. Então, se antigamente as pessoas já se preocupavam de forma empírica, sem estudos científicos técnicos, que a lavagem das mãos era algo importante para evitar óbitos, prevenir infecções, e hoje? Quantas vezes hoje você já higienizou as suas mãos na unidade de diálise? 1, 2, todas as vezes, nenhuma vez? Qual é o risco que eu estou fornecendo ao meu paciente não fazendo essa higienização das mãos corretamente? Você já parou para se perguntar? Qual é o risco que eu, como profissional, estou trazendo para mim mesmo, não realizando esse procedimento tão simples? Reduzir o risco de quedas, né? Então, também relacionado a um protocolo. A avaliação de risco na admissão e reavaliação diária, verificação de fatores que podem contribuir para a queda daquele paciente na unidade de diálise e intervenções para cada fator de risco associado. Então, aquilo que eu falei antes, será se nós já tivemos casos de quedas na clínica? Será se algum paciente já caiu durante uma sessão de diálise no Hospital Unimed, na salinha de diálise do HGR? Será se alguma criança já caiu do leito lá no Hospital da Criança durante o procedimento dialítico? Será se algum paciente já escorregou da poltrona aqui na clínica? Vocês já se pararam para perguntar se algum paciente já escorregou durante a limpeza das salas? Então, tudo precisa ser identificado para que nós possamos agir de forma satisfatória para evitar um dano ao paciente, certo? E o último protocolo, ele é o protocolo para evitar as lesões por pressão. Então, como uma fruta que cai, né, da árvore específica, bate, uma fruta madura, bate, fica machucada. E se eu não consigo tratar, intervir, ou até mesmo identificar que essa fruta está machucada, que a parte externa dessa fruta foi atingida, eu vou ter impactos negativos na vida desse paciente e da família desse paciente. Então, é muito baixo o índice de úlceras por pressão dentro da Clínica Renal de Roraima, né, a unidade da Clínica Renal de Roraima, mas a equipe da externa tem uma afinidade maior com esse tipo de lesão. Configura mais uma situação de pacientes internados do que aqueles que estão aqui vindo regularmente, que tem esse tipo de problema. Mas isso pode acontecer, como já aconteceu, né? Pacientes que recebem alta hospitalar ou então muito debilitados na própria residência e começam a desenvolver esse tipo de lesão por pressão. Então, o que significa esse quadro? Eu tenho duas vertentes: comunicar e consultar, monitorar e revisar. Então, todos os colaboradores da clínica renal, eles se enquadram aqui, ó, nessa comunicação. Tá?
A equipe nomeada do núcleo de segurança do paciente vai determinar as atividades de estabelecer o contexto, identificar os riscos, analisar esses riscos, avaliar e tratar esses riscos. Então, se a equipe de colaboradores comunica um incidente, comunica um evento, comunica um erro, o núcleo de segurança em conjunto vai realizar as próximas etapas para tentar melhorar e monitorar o atendimento que nós prestamos à população. Aí eu pergunto para vocês, que profissionais da equipe você considera importante para identificar esses riscos? Quem será que tem que fazer as notificações? Vocês já pararam para pensar? Reforçando, as notificações elas são voluntárias, ou seja, ninguém é obrigado a notificar nada. Tá? Ela tem um caráter anônimo, ou seja, eu não vou saber que é você que está fazendo determinada notificação, certo? Anônimo e sigiloso. Eu não tenho registro de quem fez, quem foi a pessoa, não existe essa assinatura, não existe a identificação dessa pessoa. A gente simplesmente quer saber o que está prejudicando o nosso atendimento para que a gente possa tratar. Tá? Caráter não punitivo, ou seja, ninguém vai sair dando advertência ou ninguém vai sair perseguindo ninguém, nenhum funcionário, por causa de uma notificação. Tá? Então, isso faz parte de uma cultura de segurança, uma cultura de mudança de pensamento, de mudança de ação, de atitude. Certo? É de grande importância o preenchimento, uma vez que colabora para o desenvolvimento de ações para a segurança do paciente e qualidade no serviço de saúde. Acompanha os eventos de acordo com a tipologia e frequência. Né? Então, eu preciso das notificações voluntárias para que a gente possa identificar os problemas que a nossa clínica de hemodiálise vem passando para melhorar o nosso serviço. Tá? Então, aqui é a parte mais importante desse treinamento. Eu queria sensibilizar a todos que é de extrema importância a notificação de todo mundo, tá? Para que a gente possa melhorar o nosso tratamento ao paciente, a nossa qualidade do nosso serviço, certo? Então, no sistema Nefrosis, nós criamos um login chamado Notificação CRR, tá? Essa notificação CRR, esse login, a senha padrão dele é CRR minúsculo, ok? Todos os colaboradores podem entrar nesse login para fazer as suas notificações. Tá? Toda e qualquer notificação é super bem-vinda. Às vezes você deve estar pensando, não, eu não vou notificar isso porque eu acho que não tem nada a ver com a segurança do paciente. Notifique. Notifique. Isso é muito importante para que a gente possa crescer como empresa e crescer como um núcleo de segurança e crescer nas nossas ações para a nossa unidade melhorar, tá? Então, esse login notificação CRR tem como senha CRR tudo minúsculo, tá? E é como nós já conhecemos. A gente vai gerar uma comunicação. Você vem aqui em comunicações, gerar novo item de comunicação, vai aparecer essa janela, certo? Você vai selecionar em tipo tarefa. E você vai selecionar o destinatário, segurança do paciente. Esse login é o login anônimo, certo? Só quem tem acesso a essa segurança do paciente são pessoas restritas do núcleo que vão realizar o tratamento das notificações que chegarem. Depois de gerar itens de comunicação, selecionar a tarefa, segurança do paciente, eu venho aqui na data. Se eu estou notificando hoje, eu vou colocar a data de 5/4/2019. O dia da minha notificação vai ser o dia da data limite. Por quê? Porque isso daqui vai dar para o núcleo de segurança um parâmetro para a gente ter sinalizado que a gente precisa agir naquela determinada notificação do sistema.
tá? Eu preciso preencher um título, que você pode colocar notificação, demanda, o que você quiser como título. E essa descrição é o que é mais importante pra gente, tá? Eu preciso que vocês façam detalhadamente a notificação de vocês, né? Por exemplo, hoje, terça-feira, paciente escorregou lá na recepção e ninguém foi juntar o bichinho. Ou então, cadeira de roda abriu na hora que o paciente foi sentar, a paciente caiu no chão. Máquina de diálise, número tal, apresentou erro de desinfecção, manutenção demorou a chegar para resolver o problema, o paciente ficou sem diálise, não fez o tempo completo. Então eu preciso que seja detalhado. Né? Não adianta nada eu resumir a minha notificação. O paciente entrou sem crachá. Que paciente foi esse? Que turno foi esse? Tinha alguém na recepção? Eu preciso de informações detalhadas, senão a gente não vai conseguir investigar corretamente, tá? E dar medidas para a gente melhorar esse serviço. Então, reforçando, voltar. Todo mundo tem acesso, notificação CRR, senha, CRR minúsculo, comunicação, gerar um novo item de comunicação, tipo, tarefa, mandar para que destinatário? Segurança do paciente, com a data do dia que você vai notificar, um título qualquer, notificação, e detalhar a notificação que você está querendo passar para o núcleo, tá? Terminou, coloca a senha, pronto. Que notificações são importantes para eu mandar para o núcleo de segurança? Todas as notificações são importantes, tá? Como é que acontece hoje? Nosso núcleo está em fase inicial de ação, né? Essa é a terceira ação que a gente está fazendo, através desse vídeo que eu estou passando para vocês. É uma terceira educação continuada, tá? Que a gente precisa passar para toda uma equipe, conscientizar que é preciso notificar, mesmo que seja o mais básico assunto, tá? Então, tudo é passível de notificação. Tudo, tá? Não só a parte da enfermagem, que possui um número de funcionários mais elevado, mas toda a equipe da clínica renal, interna e externa, tem essa função de notificar aquilo que identifica como erro, ou como um problema, ou como um possível perigo ao meu paciente, tá? Então, equipe de higienização, CAF, administração, recepção, motoristas, equipe de manutenção, enfermeiros, enfermagem, CME, CPHD, osmose, a equipe de manutenção lá atrás, né? Todos, Rosinha, equipe do HGR, externa, Unimed, Hospital da Criança, todos têm a mesma função e obrigatoriedade de estar notificando no sistema Nefrocis aquilo que achar que deve, tá bom? O que precisamos? Compromisso, tá? Entender que isso, mesmo que seja uma obrigatoriedade pautada por lei, é algo que foca principalmente o objetivo do nosso trabalho, que é o paciente, né? A transparência, ou seja, eu preciso ser verdadeiro, tá? Não entendam as notificações como fofoca, mas sim entendam as notificações como algo transparente, com foco na segurança do meu paciente, ok? E aí, antes de pedir para vocês analisarem essa imagem, só queria falar para vocês que o nosso núcleo de segurança, ele funciona aqui na sede da Clínica Renal, né?
Toda quinta-feira, às 8h30 da manhã, na sala da diretoria, é o nosso local de reuniões. Tá? Então, vocês que tiverem interesse, quiserem participar, vocês serão bem-vindos, certo? Nós não proibimos a entrada de ninguém, até porque todos temos boas ideias para colocar em prática em relação a qualquer assunto relacionado à segurança do paciente. Tá? Então, nosso núcleo está de portas abertas para quem quiser contribuir e colaborar com o crescimento de toda uma empresa. Tá? Então, analisem essa imagem, analisem a cena. Nós temos um carro que caiu aqui, né? Eu tenho uma pessoa em cima desse carro. Eu tenho uma cena totalmente desprotegida, pessoas, carros, veículos. Foi acionado um guincho para retirar esse veículo que caiu no rio. Então, esse guincho atuando normalmente, eu vou puxar o carro. Lembrem que eu tenho um homem aqui, ó. Se vocês conseguirem identificar, aqui é o homem que estava em cima do carro, ele está aqui em cima do guincho. E esse guincho tira o carro, né? Porém, por uma gestão de risco ineficaz, por uma avaliação prévia da cena ineficaz, o guincho cai junto com o carro de novo no rio. Então, pessoas passíveis de sofrerem algum dano, né? Então, o que acontece? Chamam um guincho maior, um guincho mais forte, que vai tentar resolver esse problema. Então, por ter uma capacidade melhor do que o anterior, ele consegue, mas como nenhuma medida prévia foi tomada, ocorreu novamente um incidente. Então, o caminhão, que também era o mais robusto, mais forte, caiu. Então, qual é a reflexão que eu preciso passar para vocês aqui? Até quando o mesmo erro vai ter que acontecer? Até quando o paciente será penalizado por ações que já deveriam ter sido melhoradas? Até quando vai precisar um paciente cair? Até quando vai precisar... deixa eu imaginar um outro exemplo. Até quando vai precisar eu entrar na sala de emergência e a bala de oxigênio está vazia, causando um dano ao meu paciente na minha assistência? Até quantas vezes será necessário? Quantas vezes serão necessárias ocorrer o mesmo evento para que a gente possa trabalhar? Na verdade, é o inverso. A gente tem que identificar as falhas, implementar medidas para evitar que esse incidente aconteça novamente. Então, esse foi o meu objetivo nessa apresentação, tá? Reforçar com toda a equipe a importância dessas notificações, tá? Lembrando que ninguém será identificado, a gente não tem como saber quem que notificou determinada situação, tá? Porém, todas as notificações serão avaliadas pelo núcleo de segurança para a melhoria do serviço. Tá bom, gente? Então, obrigada. Eu agradeço a quem conseguiu assistir até o final e eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o entendimento de vocês em relação a isso. Obrigada.